Olá, queridos irmãos, muito boa noite, na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos são cordialmente bem-vindos à nossa live de hoje, onde estaremos debatendo um tema muito interessante sobre esse déspota mundial e governamental. E hoje eu vou ter um interlocutor, um amigo, pastor Vanderlei Pisaia. Aí está o Van, meu amigo. Pai do Senhor, Van, tudo bem? Pai do Senhor, pastor Napoleão. Pai do Senhor, meus irmãos. Aí é o Vanderlei Pizarro. Pastor Vanderlei é um amigo nosso de muitos anos e hoje nós estamos aqui para dar um pontapé inicial às nossas lives e ele vai comandar toda a situação, porque pela graça de Deus, Deus tem aberto a mente do pastor Vanderlei para entender muito de tecnologia. Ele é desta época, a época da tecnologia de ponta, de tal forma que nós vamos começar hoje sobre os auspícios das perguntas que ele já tem em mãos, e eu tenho certeza que vai ser do interesse dos nossos milhares e milhares de irmãos espalhados em todo o mundo, né? Eu Vai tenho ser, certeza. Sim, Ivan, por favor. vai ser muito bom, pastor, hoje. Nosso estudo sobre a pessoa do anticristo, né? Vai ser muito bom participar aqui com todos os irmãos. Para todos os irmãos que estão aí nos ouvindo, aonde os irmãos estão sendo alcançados, todos que puderem clicar na setinha, enviar esse vídeo para um amigo, para eles participarem conosco. Eu acredito que hoje vai ser uma noite muito esclarecedora para todos que nos ouvem, pastor. Amém, Ivan. Eu creio também que será uma noite proveitosa. Porque não adianta, né, Ivan, fazermos live só por fazermos, né? A live ela tem que ter um critério. Qual é o critério da live? Tornar esclarecido os assuntos pertinentes. Então, hoje nós temos um assunto muito interessante, que é o anticristo escatológico, né? Aquilo que o mundo está pasmo diante das coisas que estão sobrevindo às nações e como está sendo preparado, né, este palco para este grande déspota mundial e governamental. Eu deixo agora a palavra com você para iniciarmos as nossas perguntas e as nossas respostas, cujo critério é a edificação do povo de Deus, trazer mais esclarecimento, trazer mais luz. Estou aqui para ensinar aquilo que Deus tem dado nesses anos a todos os irmãos, os mais jovens, os mais velhos, aquele que com humildade gosta do aprendizado da palavra de Deus. As suas ordens, Van. Vamos começar as nossas perguntas. Amém, pastor Napoleão. Pastor, junto com o senhor, a gente estava conversando, e eu sempre converso com o senhor no particular, acerca dessas coisas que a gente vai conversar hoje. E eu acredito que, como eu, tem diversos irmãos curiosos, sedentos de um aprendizado mais completo acerca de tudo que vem ocorrendo. A gente está passando por um momento não muito comum ou muito fácil, de instabilidade, algumas pessoas se sentindo incapazes, eles não encontram uma solução para ir em busca dela, estão vulneráveis. Pastor, todo esse cenário vai facilitar a aparição do anticristo? Ótima pergunta, Van, com objetivo salutar. Gostaria também de informar aos nossos irmãos que tem pessoas que já são mais sábias, já estão na frente, já estão dando explicação, mas tem muitos irmãos, a maioria, são pessoas que precisam do esclarecimento. E nós temos que ter calma para ensiná-los. Porque tem uns sabichões que sabem de tudo, né? Já fica até, já está adiantando as respostas. Então, eu não quero falar para os sabichões. Eu quero falar para os dependentes de Deus, para aqueles que gostam de aprender, para aqueles que consideram os mais velhos,
que sabe que a sabedoria está projetada nos mais velhos, que os mais novos têm força, mas não têm experiência, não têm vivência. É para estes que eu quero falar. Então, João, como é sabido, a sua pergunta, ela tem um embasamento criterioso e bíblico. Nós sabemos que, diante dos acontecimentos que nós estamos vivenciando, em todo o mundo, em todo o universo, o mundo, na sua essência, psicologicamente, espiritualmente e profeticamente, está sendo preparado. Preparado para a aparição de um déspota mundial e governamental. Sim. Olha, eu lembro-me que nos idos de 1975, quando o primeiro secretário das Nações Unidas, da ONU, era o Javier Pérez de Cuéllar. Uma certa vez, em uma das reuniões da ONU, lá em Nova York, ele bateu desesperadamente na mesa e projetou as seguintes palavras: gostaríamos que fosse enviado hoje um homem da parte de Deus ou do diabo para presidir os destinos dos povos. Veja bem, as grandes autoridades intercontinental estão clamando por este homem, por esse déspota. E o terreno nas análises proféticas conjecturais, elas estão entrando em suas devidas conjunções analíticas de valores escatológicos. As coisas que estão acontecendo no mundo moderno, Sivan, porque tudo isso que vem acontecendo, pastor, pegou todo mundo de surpresa, né? Agora você sabe que aqueles que estão com a palavra de Deus inserida, gravitada nas suas mentes e nos seus respectivos corações, não foram pegos de surpresa. Porque estas coisas, você sabe que na escatologia bíblica, ela não é uma matéria estática, ela é dinâmica. O que significa isso? Significa que um acontecimento, um fato, um sinal, vai dando lugar a outro sinal. Então, ela é dinâmica. Então, o coronavírus é mais, nos anais das profecias, a evidência de sinais que margeiam a aparição desse grande déspota. Quanto mais se estreita as coisas, quanto mais se estreita as profecias, mais o mundo tem necessidade de um super-homem. Porque nós já chegamos num ápice de quase desespero fatal. As autoridades intercontinental, a grande conjunção dos filósofos, dos intelectuais, dos grandes tecnocratas mundiais, esquerda, olham para frente, olham para a retaguarda e não veem com clarividência precisa uma saída. É quarentena, é não quarentena, vai, fica, para. Então, de tal forma que as pessoas estão detidas diante de incógnitas profundamente espiritual. Eu quero dizer com isto
que a aparição do anticristo, deste grande déspota mundial, dar-se-á, no seu sentido pomposo, no seu cumprimento definitivo, Ele mandou sua dissertação novamente, que caiu. após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja. Esta é a grande verdade. Aceitou? Esta é a grande verdade. Então, eu não quero perder o raciocínio. Então, Van, essas pessoas desconhecem porque não compreendem a revelação bíblica, pois Deus ocultou todo o princípio revelatório da escatologia aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Essa é a grande verdade. Vocês sabem que a internet ela tem essas coisas. Nós estamos esperando o Van para colocarmos novamente conosco aqui. Estamos esperando que ele solicite seu adentramento. Chegou. Agora, vamos voltar novamente a estarmos com o Van. O Van é um grande amigo e é o nosso interlocutor, né, minha gente? Mas é assim mesmo. Nós estamos indo... Voltamos. Essas coisas são assim mesmo. Os nossos amigos sabem disso. Que Isso é internet. Perfeição só no céu, né, mano? Aqui. Mas então, nós estávamos interlocutando, Van, que as autoridades intercontinental, não somente no Brasil, elas estão todas atônitas, todas aflitas, procurando, fica ou não fica, sai ou não sai, abre a indústria, o comércio ou não abre, é quarentena ou não é, passa ou não passa. Então, a realidade sumária é que ninguém tem uma resposta para o grande caos estabelecido. Porque essas respostas... Hein? E a aparição do anticristo ela é permeada por todos esses fatos, pastor? E a aparição do anticristo ela é permeada por todos esses antagonismos que alucida-se como sinais, que vai estreitando o caminho, dificultando as coisas, apertando as nações, trazendo epidemicamente a fome, a confusão de rosto, o caos, a anarquia, a violência, porque uma coisa vai dando lugar à outra. Sim. Quer dizer, com essa quarentena... Alertando os irmãos que estão nos ouvindo, se eles puderem pegar um papel e uma caneta, porque isso é um teológico preciosíssimo, é matéria teológica, né, pastor? Perfeitamente. Isso traz edificação, abre os olhos do nosso entendimento para não ficarmos atônitos e perplexos diante do círculo histórico e profético que está se fechando a cada momento, a cada segundo. Agora, imagine, se esta coronavírus alucida-se no palco da humanidade, como aquilo que nós conhecemos na Bíblia, chamado de princípio das dores. Imagina o que não será o momento da grande tribulação, quando o anticristo assumirá o governo totalitário. Então, o que nós estamos vendo agora, Van? E pastor, todo crente... Sim. Todo crente... Todo crente tem que estar afiado nisso, né, pastor? Porque isso é cumprimento. Nós estamos na caminhada e nós precisamos entender que existe um tempo determinado. Existe um tempo determinado para todas as coisas.
O mais interessante e fundamental é que o propósito de Deus na profecia tende a se cumprir momento após momento. É uma roda que vai girando. Essa roda vai girando. A profecia não para no seu real cumprimento. Então, diante do aperto que as nações estão sendo conduzidas por permissão divina, qual é o escape que o mundo tem? Por exemplo, se fosse hoje, se dissesse assim, tem uma pessoa agora que apareceu no cenário internacional que tem a solução de todos os problemas que está havendo. Eu acredito que a maioria das pessoas iriam aceitar este homem como seu Messias. Este é que é o grande problema. Porque o caos está estabelecido. Área econômica, área política, área religiosa. Caos estabelecido. Então, se aparecer um homem agora dizendo, olha, eu tenho a solução para este problema, todos vão convergir para este homem, até aqueles pseudos cristãos. Porque, diante das circunstâncias, diante dos problemas agravantes, o que é que o homem precisa? Solução. Então, na dramática e chamada Grande Tribulação, é isso aí, que está em Daniel capítulo 9, versículos 24, 25, 26 e 27. Porque o anticristo, ele sempre foi tema de muitas especulações. Não apenas nos nossos dias, mas até mesmo nos primeiros séculos depois de Cristo. Perguntas como, quando o anticristo se manifestará? Ou quem será o anticristo? Não falta entre os cristãos quem pergunta isso. Há muitas coisas na profecia que Deus guarda os seus segredos. O que nós sabemos sobre esse grande déspota mundial é que por vista, porque na grande tribulação ele já é um homem formado. Já é um homem formado. Então ele está sendo adestrado em um laboratório satânico com todos os truques e artimanhas para persuadir as nações, para iludir os homens e promover o seu reinado de um tempo e metade de tempo. Então, este embrião profético, ele está devidamente introduzido no mundo dos homens. E esses prognósticos atinentes ao anticristo estão também estampados com clarividência nos anais proféticos das Escrituras Sagradas. O que é anticristo? Aquele que quer ficar em lugar de Cristo, que se opõe a Cristo. E ele também, eu posso chamar ele de antideus também. Eu posso chamar ele de anti-Espírito Santo também. Ele é anti a divindade. Então, o anticristo ele já foi tema, Van, de filmes, de livros, de peças teatrais. Mas, afinal, o que é realmente a Bíblia diz sobre o anticristo? A Bíblia diz... Pastor, na história em qual nós vivemos hoje, desde o início dela, em toda ela, existiu alguém que trazia consigo
sinais claros e evidentes disso tudo, de ser a pessoa do anticristo ou o precursor dela? Que pergunta boa. Eu vou lhe dar 2 exemplos. Tito, na invasão de Jerusalém. Aquilo é uma figura típica do anticristo. Quando cercou toda Jerusalém, Sim. ficou do lado de fora dos muros por algumas semanas. Dentro da cidade não havia mais alimento. E aí a Bíblia diz que as mulheres judias, elas coziam seus próprios filhos e estes serviram de alimento. Quando Tito invadiu Jerusalém, a história diz que as mulheres judias eram abertas suas barrigas e dentro delas, das barrigas das mulheres judias, eram colocados gatos vivos. Então Tito era um homem clemente, mau, assim como mau e inclemente é o anticristo. Eu tenho outro exemplo. Antíoco Epifânio IV. Outro exemplo do anticristo. Que, sem nenhum pudor, ofereceu uma porca no lugar sagrado. E você sabe, Ivan, que porco pela lei, é animal imundo. É animal imundo. Então, a abominação já foi feita. A abominação já foi feita. O que é que está faltando? Está faltando a assolação. Quem procede à assolação? A assolação virá sobre as asas do assolador. Quem é o assolador? O anticristo. Então, a plataforma, minhas senhoras, meus senhores, meus irmãos, está montada, toda arquitetada e toda montada para processar o caminho deste grande déspota mundial. Grande entre aspas, porque grande mesmo é o Senhor. Então, plataforma montada, sinais acontecendo na terra, aflições tomando conta dos povos, judeus voltando à sua pátria, o embrião a cada dia se desenvolve de maneira garbosa, inteligente, como Deus disse que haveria de ser. Então, minha gente, estejamos prontos e ávidos, porque Paulo disse que não seria assim, o arrebatamento da igreja não seria assim, antes que se manifestasse a apostasia e o filho da perdição. Então, estamos vivendo uma época de apostasia, de abandono da fé. Isso tudo são prognósticos que estão pautados dentro do espírito do anticristo. Quais são as conjunções que nós podemos analisar dentro do espírito do anticristo? Quais são os seus controles? Quais são as suas atuações no mundo que nós vivemos? Neste mundo globalizado, o que acontece na Espanha, acontece aqui simultaneamente. O mundo está globalizado. Aconteceu no Brasil, aconteceu em todos os países. O mundo ficou pequeno. O mundo globalizado é o mundo afunilado. É o mundo que será dirigido facilmente por um déspota. Então, minha gente, o espírito do anticristo está na terra fundamentalmente para controlar áreas respectivas do seu poder ditatorial. Por exemplo, nós temos na terra um sinal religioso, falsas doutrinas, falsos ensinos. Esses falsos ensinos projetados inclementemente pelo espírito do anticristo. Falsos ensinos. Estamos cheios de falsos ensinos no mundo.
de coisas que parecem com a verdade, mas não é verdade, é uma baita mentira. O pessoal está perguntando aqui. O que é que este homem terá de diferencial dos demais homens que já governaram o mundo? Então, o anticristo, ele traz estratégia que fundamentam a sua inteligência. Já houve muitos déspotas na Terra, no planeta, mas o anticristo vai ser possuído de todos os elementos malignos. Ele vai ser uma própria incorporação do diabo, de demônios, que se associará a este elemento. Ele será uma encarnação de espíritos malignos, que sucumbirá o mundo com astúcias, com ciladas. E a Bíblia até diz que ele vai operar sinais, olha lá, prodígios e maravilhas de mentira. Ô, pastor, Quer dizer, então, tem diversos homens hoje governando nações, países no mundo todo. Isso é um grande diferencial dele para com os líderes das nações? É porque o anticristo, ele vai receber uma influência diretamente do dragão. Do dragão. Os demônios vão inspirá-lo, agenciando para o mal, para o descalabro. Claro que no começo, não. No começo, ele vai se apresentar disfarçadamente, sutilmente. É aquilo, Van. Quem quer pegar a galinha não diz show, mas joga milho. Então ele virá disfarçadamente, sutilmente, dizendo: minha gente, olha, se vocês confiarem em mim, se vocês acreditarem em mim, eu tenho a solução desses problemas que estão acontecendo agora, né? Desses desaparecimentos de pessoas que saíram, e vocês disseram que desapareceram, desses aviões que caíram, desses carros que estão... Eu tenho a solução disso tudo. Porque o que foi que Deus mostrou a Daniel no capítulo 7? Ele viu surgir do meio de 10 pontas uma ponta pequena. Uma ponta pequena. Coadjuvado por essas 10 pontas, que são 10 formas de poderes políticos, religiosos, econômicos e bélicos, que darão poder a esta ponta pequena. O anticristo não pode reinar sem a coordenação dessas nações, dessas ligas de nações, que dirão: vá, você tem o nosso aval, porque você é o homem que nós esperávamos. Pastor, até cabe aqui, e aí o senhor coloca da melhor forma, pessoas sugerem nomes até aqui nos nossos comentários. E aí a gente sabe que tem algumas pessoas, alguns líderes aí, que trazem algumas características bem parecidas. Cabe enfatizar isso? Cabe, o embrião não está formado, a tipologia é muito rica nisso aí. Então, existem pessoas, líderes ditatoriais como Saddam Hussein, como Muammar Gaddafi, homens como Adolf Hitler. Então, o anticristo será uma pessoa com todas as astúcias, com todo o incremento maligno, com uma sutileza tão grande. Olha, a sutileza será tão grande. Olha o que diz o versículo, eu faço questão de ler. Sim. O versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. Olha o que diz.
e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sob as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quer dizer, o assolador traz a assolação. Que esta figura dramática, impulsiva do anticristo. Ele vai se aliar com quem? Com os judeus. Porque o diabo vai pegar os homens, sempre foi assim, Ivan, na religião. O inimigo não é, ele é inteligente, então ele vai pegar o homem na religião. Está saindo direto a coisa do Ivan. Vai pegar o homem na religião. É na religião que ele vai pegar o homem. Porque Satanás sabe que o homem é de índole religiosa. O homem precisa de um objeto de culto. Então, o que é que o anticristo vai fazer, minha gente? O anticristo vai fazer uma aliança com Israel. A Bíblia diz o seguinte, que ele se assentará, é o que a Bíblia diz, no trono da semana, ouviu-se o quê? Ouviu-se vozes de blasfêmia, que provinha da onde? Provinha da ponta, provinha do poder. Então o anticristo vai o quê? Blasfemar de Deus. E a Bíblia diz que ele não vai ter respeito ao amor das mulheres. O que é o amor das mulheres, mano? O amor das mulheres é os homens. Porque mulher casa com homem. Então ele não vai ter respeito a... Já sabe quem é ele. De onde ele vem. Qual o seu procedimento. Suas características. Porque o inteligente já está vendo isso lá na frente, pelos anais das profecias. Então, uma das maneiras mais sutis de Satanás apanhar o homem é pela religiosidade. Pela religiosidade. Então, o palco está armado, as profecias estão se cumprindo a cada dia, a cada momento. Jesus Cristo está para voltar a qualquer instante. E nós, na qualidade de igreja, estamos aguardando o soar da trombeta. E enquanto isso não acontece, arma-se o palco para o anticristo presidir os destinos dos povos, logo após o arrebatamento da igreja. Enquanto isso não acontece, o seu espírito está na terra. Guerra à palavra de Deus. Olha, dos grandes obstáculos hoje, monopolizado pelo espírito do anticristo, é fazer com que a palavra de Deus não seja pregada na sua essência, na sua verdade. A palavra de Deus, ela nos confronta. Então, qual é o evangelho que o anticristo, o espírito do anticristo, quer que se pregue hoje? O evangelho light, diet, denorex, o evangelho que não comprometa as pessoas, que não confronte as pessoas. Mas isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta. É aquele que aponta o nosso pecado e mostra o remédio. É aquele que aponta para o abismo e mostra a saída. Este é o evangelho. Evangelho comprometedor. Então, o discurso do anticristo nesses últimos dias,
o seu estigma, o seu espírito, é para que o evangelho não seja pregado na sua essência, com as devidas cobranças, com o devido confronto. A santificação, que é um processo bíblico, notável e notório, dentro da cadência temática do evangelho, sem a qual ninguém verá a Deus. O evangelho é compromisso com Deus, compromisso com a obra, compromisso com a causa, compromisso com a palavra. Então, o espírito do anticristo inverte os valores. Mas não é também assim. Não. Relativiza tudo. Ele relativiza tudo. Tudo é relativo. Nós estamos numa época do humanismo desenfreado, onde o homem torna-se o centro das atenções, onde a palavra de Deus é descredibilizada, onde a palavra de Deus não encontra mais guarida no coração das pessoas, porque ela nos despe, ela tira a nossa roupa, ela mostra a nossa nudez, ela mostra o nosso estado de fraqueza, de ignomínia. Mas ainda existe na Terra muitas pessoas que nós chamamos de remanescentes, que são aquelas pessoas que admitem o evangelho na sua essência, sem mistura. Sem mistura. O evangelho que mostra-nos como estamos diante de Deus dia após dia. E não este evangelho apenas folclórico, que traz às pessoas uma ideia de comprometimento, entre aspas, para extrair do mesmo proveitos pessoais. Não. Este não é o evangelho que Jesus mandou pregar. Ele mandou pregar a mensagem de João Batista do arrependimento. Porque é através do arrependimento que teremos um futuro brilhante com Deus na eternidade. Não é os nossos méritos, é a maneira como nós nos portamos diante dele, contritos, arrependidos e dependentes. Pastor, o Vanderlei caiu, isso não está mais na... Não está mais. O pessoal está perguntando aqui se vai haver na história algum momento parecido com esse que nós estamos vivendo agora. E se acontecer, sabemos que haverá, já respondendo, e se acontecer, isso facilitará a aparição do anticristo? Quais são as plataformas do governo do anticristo? O que é que ele vai propor? Sim, e essas coisas que estão acontecendo, a paralisação do mundo moderno, através de um vírus, e outras coisas mais que se sucederão, é a plataforma do anticristo. Por que isso? Porque o mundo terá que vir a ruínas. Fica caótico. Caótico, para que apareça um pseudo-restaurador. Um pseudo-restaurador. É aquele cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse. O falso Cristo. O falso Messias. Eu creio que este falso Cristo, que esse falso Messias, que nós o chamamos de anticristo, eu creio que ele será um judeu. Eu me atrevo até a falar isso. Ele será um judeu. E eu vou lhe dar duas razões óbvias. Primeira razão. Como judeu, ele conhece os segredos agregados ao culto. Ele conhece todos os segredos do culto. E como ateu, ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adore. Porque ninguém se engane. Existem judeus ateus. Então será um judeu ateu. Um judeu ateu. Porque há judeus que receberão dois juízos. O juízo da lei de Moisés e o juízo dos evangelhos. Porque a palavra de Deus não tem compromisso com o homem, ele vela para cumprir a sua palavra e as bênçãos estão condicionalizadas ao querer de Deus.
Não te gloria tu que és gentios, não te gloria tu que és judeu. O interessante é chegar aqui na palavra. Aqui, ninguém está acima da Constituição Internacional. A palavra de Deus. Ninguém está acima dela. Ninguém. Então, esse déspota mundial, chamado de anticristo, como queira, iníquo, falso profeta, besta, ponta pequena, né? Ele vai ascender de uma das 12 tribos de Israel. Você sabe que existem judeus espalhados em todo o mundo. Há judeus europeus, há judeus asiáticos, mas não deixa de ser judeu. Suas raízes genealógicas são judaicas. Então é por isso que as pessoas atrapalham e acham que o anticristo seria um islâmico. Porque esquece que há judeus que estão espalhados. Perfeitamente. E por isso que as pessoas se atrapalham achando que é islâmico. Existem judeus em todos os lugares do mundo. Na Síria. A dispersão foi para o mundo inteiro. Existem muito mais judeus ainda fora de Jerusalém do que em Jerusalém. Então, há judeus na Síria, há judeus na Sibéria, há judeus na Rússia, há judeus na França, há judeus na Alemanha, há judeus naquela região do Mar Cáspio, há judeus em todos os lugares da terra. Então, este homem, possuidor de uma sabedoria e de uma eloquência extraordinária, ele vai enganar o povo da sua época, porque vai saber os segredos do culto? Ele vai saber os segredos do culto, porque todos os judeus que têm as raízes genealógicas nas 12 tribos, eles sabem religiosamente os segredos do culto dos judeus. Eles sabem os ritos que os sacerdotes desenvolviam através da lei de Moisés. Então aquilo fica nas páginas da memória. É inapagável. O conceito religioso é inapagável. É inapagável. Por causa da índole do homem. A índole do homem. Então, minha gente, nós estamos no apagar das luzes desta dispensação. E agora vamos concluir a nossa live, porque só temos 1 hora, já estamos chegando na hora, dizendo o seguinte: historicamente, profeticamente, analiticamente, filosoficamente, cientificamente, está provado que o mundo espera um falso Messias. Até Israel mesmo será enganada, equivocada na sua escolha. Quando ele aparecerá? Antes que termine a live. O anticristo vai aparecer logo após o arrebatamento da igreja. Porque o que é a grande tribulação? A grande tribulação é 7 anos. Lembrando que 3 anos e meio, quer dizer, um tempo e metade de tempo, 1.290 dias ou 42 meses, é quando ele montará sua plataforma de uma pseudo-paz. São os 3 anos e meio. São os 3 anos e meio primeiro da tribulação. Da grande tribulação. São 7 anos. Que eu dou. Para que a grande tribulação? Vamos falar isso depois em outra live. Mas o palco está montado. E vamos falar na próxima live, se o assunto discorrer sobre essa temática, que a grande tribulação é um elemento que Deus vai usar não para a igreja, mas para punir outro povo. E este povo você vai saber quando nós vamos revelar e ensiná-los em outras lives futuras. Mas agora nos detemos sobre o anticristo, seu espírito, suas astúcias,
seu trabalho, seu reinado, viu? Tudo que está acontecendo hoje são plataformas armadas para o reinado do anticristo. E quando os judeus saberão que não é? O anticristo vai romper o pacto na metade da semana. Eu já vos falei. Na metade da semana ouviu-se o quê? Vozes de blasfêmia. Então o anticristo vai blasfemar contra o Deus do céu, que provinha da ponta do poder, da autoridade. E aí que o remanescente fiel vai dizer, olha, você não é o nosso Messias, você nos enganou. Nesta época, neste momento, todo Israel já estará cercada com exército para começar a grande batalha de Gog e Magog. Deste assunto, iremos falar nos próximos capítulos, nas próximas lives. Agora, nos detemos sobre quem é o anticristo, suas astúcias, suas obras, seus controles, de onde ele ascenderá, quando ele reinará. Então, estamos aqui com o Espírito Santo na terra ainda, a igreja está na terra ainda, e São Paulo fala isso com muita classe. Só há um que resiste, só há um que põe obstáculo à sua aparição literal, que é o Espírito Santo, até que do meio seja tirado para levar a sua igreja para as mansões celestiais. Sendo assim, Deus a todos abençoe, aos meus irmãos e às minhas irmãs. Aguarde as próximas lives que vamos fazer. Amanhã nós temos um compromisso já estabelecido para novamente chegarmos até aos seus ouvidos outra live de escatologia bíblica. Minha esposa vai separar o assunto e nós vamos dar sequência. Queremos fazer muitas lives de escatologia bíblica para a sua edificação espiritual. Lá na frente, nós vamos responder as vossas perguntas. Agora é somente ensinamento. Agora eu estou te ensinando a palavra de Deus e esta live ficamos atidos ao anticristo, a esse personagem que aparecerá fisicamente após o arrebatamento da igreja. O que estamos vendo agora é o seu espírito na terra, trazendo muitos males. Guerra à família, guerra à palavra de Deus, falsas doutrinas, imoralidade, ecumenismo e tantas outras coisas que são plataformas que estão sendo montadas para a aparição deste grande déspota mundial e governamental. A igreja não tem nenhum compromisso com o anticristo. O compromisso da igreja é com Jesus Cristo, o Senhor da glória. A ele honra, glória e louvor. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por mais uma live. Venha abençoar os nossos milhares de irmãos e aqueles que tinham dúvida, tenho certeza que foram sanadas suas dúvidas, seus questionamentos. Que o Senhor venha abençoá-los mais e mais a todos, a cada família, dando graça ao teu povo a passar por estes momentos difíceis, sempre na esperança que tudo está no teu controle. Deus verdadeiro, justo e santo, nós te oramos com ação de graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minha gente. Deus abençoe a todos.